Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor Presidente da República Brasileira, nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder. Tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados, bem assim como reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória. Bordo do encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. O Rio de Janeiro entrou em pânico quando ocorreu a notícia de que da Baía de Guanabara, 4 navios de guerra apontavam seus canhões para a cidade. Os cariocas fizeram as malas às pressas para fugir da morte. Na estação central do Brasil, os trens, para longe da capital da República, partiram lotados. Nos bondes com destino aos subúrbios, os passageiros viajaram espremidos, muitos pendurados do lado de fora. O perigo era real. Mas por que isso tudo aconteceu? O Brasil foi o último do mundo a abolir a escravidão. Mas isso não significou uma verdadeira libertação do povo negro. Excluídos do direito à propriedade pela Lei das Terras de 1850, excluídos do trabalho livre pela imigração europeia e por políticas racistas que pregavam o branqueamento da população brasileira, despossuídos dos mais elementares direitos civis, os negros sobreviveram na periferia dos centros urbanos, ou em áreas rurais marginais, em condições de subemprego crônico. A abolição da escravidão e a nascente república instauram uma crença no futuro. Apesar de ter sido, em larga medida, um tempo em que as pessoas apostaram muito na mudança de história, é também uma época que a desilusão acontece quando fica claro, por exemplo, que apesar de ter se tornado uma república, o país continua nas mãos da oligarquia. Na Marinha Brasileira, a oficialidade era toda branca, sem exceção, e provinha de famílias oligárquicas, até bem pouco escravocratas. Já os marujos, na imensa maioria, cerca de 90%, eram negros, pardos ou mestiços, recrutados à força entre as camadas mais pobres da sociedade, muitos retirados das prisões. Assim, apesar de terem decorrido décadas desde a abolição, as relações entre oficiais e os marinheiros continuavam reproduzindo as relações das senzalas, e o uso da chibata para os castigos dos marinheiros era visto como algo normal. Logo após a proclamação da República, havia sido editado o Decreto número 3, em 16 de novembro de 1889, abolindo os castigos corporais nos navios de guerra. Mas, em 12 de abril de 1890, o Decreto de número 328 reintroduziu a chibata na Marinha, através da chamada Companhia Correcional, na qual eram enquadrados os marinheiros considerados indisciplinados. Seu artigo 8º determinava: para as faltas leves, prisão e ferro na solitária, a pão e água. Faltas leves repetidas, idem por 6 dias. Faltas graves, 25 chibatadas. Como é de se imaginar, os números das punições não eram respeitados, ficando ao arbítrio do comandante sua quantidade, que em geral excedia em muito o prescrito. Um episódio aparentemente trivial espelha bem o recorte racial e de classe existente na Marinha Brasileira da época. No início do século XX, foi possível observar a modernização da Marinha do Brasil. De fato, em 1906, em um ambicioso plano de modernização de sua armada, o governo brasileiro encomendou da Inglaterra 2 grandes encouraçados, um Minas Gerais e São Paulo, 3 cruzadores, 6 contratorpedeiros, 6 torpedeiros, 6 torpedeiros menores, 3 submarinos e um navio carvoeiro, tornando-se a terceira mais poderosa marinha de guerra do mundo. Para aprender o manejo desses modernos navios, centenas de marujos brasileiros, entre eles João Cândido Felisberto, já então marinheiro de primeira classe, foram enviados em 1908 para os estaleiros de Newcastle, na Inglaterra, onde passaram a conviver com marinheiros de todo o mundo
tiveram contato com as ideias avançadas da classe operária europeia. Da mesma forma, tomaram conhecimento da revolta do encouraçado Potemkin, ocorrida em 1905 na frota do Mar Negro. Todas essas experiências motivaram sua decisão de lutar por condições dignas de vida e de trabalho na Marinha Brasileira. Inclusive, um dos líderes da revolta, o João Cândido, ele confirmou, anos depois, que a preparação da revolta da Chibata teve início na Inglaterra. De volta ao Brasil no início de 1910, João Cândido, o almirante negro, passou a articular a revolta junto com Francisco Dias Martins, o Mão Negra, tendo como principais reivindicações a abolição da chibata, a melhoria da alimentação e a elevação dos soldos. O Brasil vivia os rescaldos da campanha presidencial que dividiu o país entre os partidários do Marechal Hermes da Fonseca, o vencedor, e o civilista Rui Barbosa. Inicialmente, a revolta foi marcada para o dia 15 de novembro, mas um forte temporal nesse dia fez com que ela fosse adiada para 24 ou 25 de novembro. Um acontecimento inesperado, porém, antecipou a deflagração do movimento. No dia 16 de novembro, o marinheiro Marcelino Rodrigues de Menezes, do encouraçado Minas Gerais, foi retalhado por 250 chibatadas por haver ferido levemente com uma navalha de barbear o cabo Valdemar de Souza, que lhe denunciara por haver tentado introduzir 2 garrafas de cachaça no navio. Como de costume, a cruel cerimônia contava com a presença dos marinheiros e dos oficiais, que assistiam bem vestidos e de posse de seus uniformes e luvas brancas. Perante toda a tripulação reunida para o castigo, Marcelino foi açoitado até perder os sentidos. Reanimado à força, o castigo prosseguiu até quase a morte. Naquela noite, nos porões do encouraçado, os marinheiros juraram que isso teria fim e que Marcelino seria o último marinheiro chibatado. A revolta foi antecipada para a noite do dia 22 de novembro, uma semana após a posse de Hermes da Fonseca, quando fosse dado o toque de recolher. Como disse João Cândido anos depois, naquela noite, o clarim não pediria silêncio, e sim combate. E assim foi. Na noite do dia 22 de novembro, explodiu a insurreição a bordo do encouraçado Minas Gerais. O comandante João Batista das Neves e 2 oficiais que resistiram foram mortos, os demais aprisionados. Pouco depois, a guarnição do São Paulo também se sublevou e forçou os oficiais a abandonarem o navio. Não houve mortes, mas no Cruzador Bahia a luta também cobrou vítimas. Às 10h50 da noite, quando Minas Gerais disparou um tiro de canhão para comunicar-se com os navios comprometidos com a rebelião, o São Paulo e o Bahia responderam. Pouco depois, o encouraçado Deodoro, o mais antigo, também respondeu. Mais de 2.000 homens estavam mobilizados para enfrentar as autoridades brasileiras na luta contra a opressão dos oficiais brancos contra a Marujada Negra. A esquadra se movimentava na Baía de Guanabara com uma destreza incomum. Em terra, muitos desconheciam a capacidade dos marinheiros de comandar com tanta habilidade tais embarcações. No momento da eclosão do Levante, a principal palavra de ordem gritada em plenos pulmões foi liberdade. Gritos que perpassavam séculos de história que não haviam sido ouvidos em 1888. A Lei Áurea não havia conseguido terminar com as humilhações, nem garantido respeito e direitos iguais aos negros, que agora, com suas próprias mãos, se insurgiam contra a opressão dentro da Marinha brasileira. A Marinha não tinha condições de reagir. O contra-almirante José Carlos de Carvalho, deputado federal na época, foi o escolhido pelo governo para ir a bordo negociar com os revoltosos. Ele confirmou a situação degradante em que se encontrava o marinheiro Marcelino, o que havia recebido as chibatadas. Ao retornar para a terra firme, afirmou ao presidente e ao Congresso Nacional que as reivindicações eram justas. O senador Rui Barbosa, mesmo sem apoiar a quebra de hierarquia e a indisciplina dos marinheiros, disse no plenário que se tratava de uma revolta honesta e defendeu a aprovação da anistia para que a revolta tivesse fim. E assim ocorreu. Em 27 de novembro terminou a revolta iniciada no dia 22. Porém, muitos representantes da elite não aceitaram que a história terminasse assim. O deputado Irineu Machado, por exemplo, disse que a exigência da anistia foi uma imposição humilhante dos rebeldes ao governo. Pensavam como ele outros parlamentares, uma grande parcela da imprensa, a maioria dos militares de alta patente e também o presidente da República. A revolta dos marinheiros negros era considerada uma afronta imperdoável. Sendo assim, já no dia seguinte ao final da revolta, em 28 de novembro de 1910, foi publicado o Decreto 8.400, permitindo que a Marinha expulsasse de seus quadros qualquer marinheiro cuja permanência se torne inconveniente à disciplina.
As autoridades brasileiras davam pleno poder para que o comando da Marinha se livrasse de todos os elementos considerados indesejáveis. Sendo assim, mais de 2.000 praças foram expulsos. Alguns já receosos haviam desertado assim que acabou a revolta. E enquanto João Cândido, Francisco Dias Martins e outros enfrentavam a prisão, alguns obtiveram um destino ainda pior. No dia 9 de dezembro, depois de ampla difusão do boato em que o exército invadiria os navios e as bases navais para massacrar os marinheiros, teve início uma revolta no Batalhão Naval da Ilha das Cobras e no Cruzador Ligeiro Rio Grande do Sul. E sem a participação de João Cândido e seus comandados, os isolados revoltosos foram dizimados apesar de terem hasteado a bandeira branca. Em seguida, o governo valeu-se do acontecido para obter a aprovação do estado de sítio e deflagrar a repressão aos anistiados. Na noite de Natal, mais de uma centena de marinheiros foi jogada no cargueiro satélite do Lloyd brasileiro com destino a Santo Antônio da Madeira e linha telegráfica na Amazônia. No caminho, muitos foram fuzilados. Os demais, ao chegarem na Amazônia, foram sendo entregues ao longo do rio a seringueiros que necessitavam de mão de obra. A maioria acabou morrendo de doenças tropicais ou na semi-escravidão. João Cândido e outros 17 líderes, mesmo não tendo qualquer envolvimento com essa segunda revolta, foram encerrados em uma masmorra diminuta e sem ventilação, asfixiados com cal viva lançada sobre eles. 16 morreram. Só João Cândido e Pau de Lira sobreviveram. Ao quebrado, o almirante negro foi internado no hospital de alienados e dado como louco. 39 anos após a morte do grande João Cândido, em 2008, o líder da revolta da Chibata foi anistiado pelo Estado brasileiro. Sua expulsão da Marinha foi revogada. Na mesma época, quase 100 anos depois da revolta, João Cândido ganhou finalmente uma escultura em sua homenagem. Ele está na Praça 15, centro da cidade do Rio de Janeiro, em frente à Baía de Guanabara, local onde esse herói brasileiro fez história. A revolta da Chibata é apenas uma das muitas lutas que a classe trabalhadora travou e ainda trava todos os dias contra o racismo e a exploração capitalista. Se esses episódios são esquecidos da nossa história, não é sem querer. O objetivo é apagar qualquer luta que expõe a crueldade que é o racismo e a exploração trabalhista na vida das parcelas mais oprimidas dessa sociedade. A revolta da Chibata passou décadas escondidas porque o racismo estrutural só pode permanecer e se perpetuar quando a sociedade acredita que ele não existe e o que vigora é a democracia racial. É preciso olhar para o passado e nos inspirar em guerreiros como os marinheiros da revolta da Chibata e manter acesa a chama revolucionária. Conhecido como almirante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao acenar pelo mar do seu corpo de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do marinheiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais.